Nós hoje vivemos na pior das ditaduras. Nunca o mundo foi tão ditatorial como hoje. E por mais contraditório que isso pareça, vivemos num tempo pacífico, no mais pacífico dos tempos. E isso nos permite concluir que vivemos na ditadura da paz, que é certamente o pior regime ditatorial que existe, porque impossibilita o ser humano de agir, dele fazer justiça, dele exigir os seus direitos. Falo do bom cidadão, né? Falo do ser humano de bem, porque no meio da inversão de valores que nos encontramos, as piores pessoas são aquelas que dispõem de mais direitos, são aquelas que podem fazer o que querem e ninguém diz nada, porque a lei está do lado delas. Hoje, a lei está do lado das piores pessoas. A lei não se preocupa com as boas pessoas, né? E isso porque vivemos num período ditatorial, onde vagabundos, bandidos, são legisladores e fazem uma legislação que favorecem os seus iguais, os seus semelhantes. Isso não é um problema observado apenas no Brasil. No Brasil, sim, de forma mais intensa, como tudo que é ruim aqui no Brasil se manifesta de forma mais intensa, mas é um problema global. Porque estamos hoje vivenciando a inversão total das leis, não apenas das leis terrenas, mas as leis espirituais. Porque o mérito é uma lei espiritual. O mérito está pautado na lei de causa e efeito, né? Cada ser humano, ele precisa receber aquilo que ele merece, ou seja, aquilo para o qual ele fornece as causas. Os efeitos precisam ser concernentes, eles precisam ser da mesma espécie que a causa ou as causas, né? Mas isso não vem ocorrendo porque os efeitos que o homem de bem recebe de volta são diferentes das causas que ele fornece. E o vagabundo, idem. O vagabundo fornece péssimas causas e colhe bons efeitos porque vivemos num sistema que favorece os maus elementos, que favorece aquelas pessoas que não prestam, que não valem nada, que são verdadeiros lixos humanos e que se encontram na sociedade apenas para atrapalharem os seus semelhantes. É duro e cruel isso que estou falando? Não. É simplesmente uma verdade. É simplesmente uma verdade. Né? E não podemos nos orgulhar nem um pouco da paz sob a qual nós gememos. Porque gememos sob uma falsa paz, uma paz podre, forjada pelos criminosos, né, pelos corruptos, pelos usurpadores, que não querem enfrentar os fortes e os bons cidadãos de frente. Então vão invertendo as leis, vão estabelecendo uma paz à base da força, à base da lei, né? Uma paz que proíbe o forte de externalizar a sua força, porque os fortes hoje estão proibidos de serem fortes, os bons estão proibidos de serem bons, os inteligentes estão proibidos de serem inteligentes, os capazes estão proibidos de serem capazes, e por aí vai. Vivemos num período de proibições, onde as pessoas não podem ser aquilo que elas são. É um crime o ser humano ser o que ele é, porque isso vai contra a paz, né? Isso vai contra o politicamente correto, porque essa paz que nós experimentamos hoje é a paz do politicamente correto, é a paz dos fracos. Os fracos que estavam perdendo a batalha, né? Eles conseguiram colocar algumas pessoas no poder, infiltraram pessoas no poder, legisladores, juízes, né? E foram invertendo
todos os conceitos legislativos. Foram invertendo os conceitos elementares das leis terrenas, das leis espirituais, das leis universais, de modo que praticamente tudo encontra-se invertido hoje. Invertido. E os fortes são obrigados a esconder a sua força. Os capazes são obrigados a esconder a sua capacidade. E por aí vai. Porque vivemos na época mais podre de toda a história da humanidade. Me provem o contrário. Me provem o contrário. Acham que eu estou sendo radical? Que eu estou falando besteiras? Que eu estou ofendendo algumas pessoas com essa visão de mundo? Não, de modo algum. Nós vivemos no período mais medíocre da história da humanidade, onde os piores estão à frente, onde estamos dentro de um sistema que favorece somente os malacos, os vagabundos, os malandros, os preguiçosos, os fracos, os incapazes, os doentes, os retardados, os imbecis. Esses é que são os privilegiados desse sistema completamente invertido e doente, construído por pessoas fracas, perdedoras, por bandidos, né? Porque hoje os bandidos dispõem de privilégios. Os bandidos estão no comando da sociedade, sejam aí os bandidos da nossa classe política, ou os bandidos do crime organizado, porque dá tudo no mesmo, ou os bandidos socialistas, ou os bandidos das elites globalistas, os bandidos banqueiros, porque o mundo transborda de bandidos, né? O mundo transborda de bandidos. Estamos vivendo hoje o filme Mad Max na vida real. Estamos vivendo o filme Mad Max na vida real. Né? A humanidade hoje ela é formada por trupes, por quadrilhas, por gangues, por grupos armados, por facções que disputam o poder. E no meio de todas essas facções estão as poucas pessoas de bem, as cada vez menos pessoas de bem. Né? Porque mesmo muitas pessoas de bem acabam cedendo a esse sistema. Vendo-se excluídas desse sistema, acabam entrando dentro dele e se perdem também. Né? Não têm a integridade moral e espiritual suficientemente forte para fazer frente às tentações, porque o mundo nos seduz. Quando nós somos corretos, nós só levamos no rabo. Nós só ficamos de canto, de escanteio. Nós lambemos ossos quando somos pessoas corretas. Os melhores bifões estão com os corruptos. Então, muitas pessoas de bem, sedentas por comerem bifões, também acabam cedendo a essas tentações. Deixam que essas tentações as dominem e acabam dominando elas mesmas. Essas pessoas acabam sendo dominadas, passam a fazer parte do sistema, começam a desfrutar o que o sistema oferece, só que perdem a sua alma para isso. Né? Então é como aquela frase de Cristo, do que vale ao homem ganhar o mundo, se por isso perder a sua alma. E muitas pessoas conseguem ganhar ou conquistar um pedaço de mundo ínfimo, ínfimo, só que perdem a sua alma por causa disso. Nós precisamos sim ter conquistas nessa vida, nós precisamos melhorar, evoluir, progredir, mas jamais podemos nos vender. Nós não podemos nos vender. Nós precisamos manter, acima de tudo, a nossa integridade moral e espiritual, porque é isso que faz de nós o que nós somos, seres humanos de fato, com valores, com princípios, com leis morais. Né? É preciso seguir leis morais para fazer a coisa certa. Só que as pessoas hoje não se preocupam muito com isso porque querem se dar bem a qualquer custo. Querem se dar bem.
a qualquer custo. E nesta ditadura da paz, onde nós vivemos, é proibido fazer justiça, né? O cara leva um muro na cara de um bandido e tem que ainda dizer obrigado. O cara é assaltado e tem que dizer obrigado. A mulher é violentada e tem que dizer obrigado, né? As feministas não vão defender uma mulher decente quando é estuprada. As feministas apenas vão defender os lixos humanos que são da mesma espécie que elas mesmas, porque os lixos se atraem, como as pessoas de bem também se atraem entre si. É uma lei universal, é a lei da igual espécie, como Abdrushim explica em sua obra Na Luz da Verdade. E os iguais sempre se atraem, é por isso que bandido defende bandido. E por isso que cidadão de bem defende cidadão de bem. Ninguém vai defender alguém que é de uma espécie diferente. Ele vai sentir repulsa, nojo. Mas os iguais, eles acabam se atraindo uns aos outros e também se protegem entre si, né? E vivemos num período, né? Vivemos na época da ditadura da paz, porque os bandidos covardes, né? Os corruptos covardes, forjaram uma falsa paz. Eles não querem travar o combate, a batalha, como era na Idade Média, como era no período dos vikings, né? Na época dos vikings ali, ó, o pau pegava, o pau comia, e muitas pessoas hoje olham para aquela época e dizem, ah, que tempos cruéis. Não, não eram tempos cruéis. Aqueles eram tempos em que o cidadão de bem tinha o direito de fazer justiça. Hoje o cidadão de bem não tem direito de fazer justiça. Hoje ele cai nas mãos dessa justiça politicamente correta, onde o bandido tem muito mais chances de se dar bem do que o cidadão de bem, né? E o Nietzsche criticava tudo isso, né? Esse processo civilizatório, esse aculturamento do ser humano, que ele chamava de uma domesticação. Nietzsche criticava a burguesia, os anarquistas, os socialistas, a religião cristã, porque o Nietzsche, na verdade, defendia um retorno do ser humano ao seu estado de natureza, à sua barbárie, né? Porque os seres humanos saíram da barbárie, mas entraram num mundo artificial. Coloco barbárie entre aspas, né? Porque eu não vejo aquele tempo como de barbárie. Era um tempo onde os seres humanos eram muito mais sinceros e verdadeiros do que hoje. Eles eram muito mais sinceros e verdadeiros do que hoje, e corajosos, porque os seres humanos hoje são covardes e vendidos. Eles se vendem por qualquer coisa. E por isso que o mundo é a merda que é. Porque vivemos num mundo de pessoas vendidas, de pessoas sem escrúpulos, de pessoas politicamente corretas. Esta é a ditadura da paz, forjada pelos bandidos, pelos corruptos, para acorrentar os fortes. Os fortes hoje encontram-se acorrentados pela paz forjada pelos fracos. Os fracos forjaram essa paz podre, na qual vivemos hoje, né, para dominarem os fortes. Então os fortes hoje estão impossibilitados de agir, encontram-se acorrentados, né? E não podem externalizar a sua força, não podem exercê-la, porque isso é um crime. Não falo de força física, falo de força espiritual, de vigor, de vontade, de competência. Mas muitas vezes também é necessário exercer a força física, porque essas coisas se complementam. Mas nessa ditadura da paz, só o bandido pode dar tiros. Só o bandido pode atirar, pode bater e pode matar. Mas não o cidadão de bem. Então me digam, vivemos ou não vivemos na ditadura da paz? Vivemos ou não vivemos na ditadura da paz? Se você me disser que não, você está contaminado pelo politicamente correto e não está percebendo isso. E não está percebendo isso.
E vivemos em tempos muito medíocres. Muito medíocres. Né? Os medievais, os vikings, os bárbaros, toda aquela galera era muito melhor do que nós. Toda essa galera era muito melhor do que nós. Nós hoje somos uns covardes, uns bostas e uns medrosos. Nós somos uns covardes, uns bostas e uns medrosos. E por isso que o mundo é a merda que é hoje em dia. Né? Por isso o mundo é a merda que é, porque vivemos na ditadura da paz, forjada pelos fracos para acorrentarem os fortes. E os fortes se deixaram acorrentar. Não estará na hora de nós rompermos essas correntes e exercermos a nossa força? Não estará na hora? Eu creio que já está mais do que na hora. Já está mais do que na hora. Valeu, gente. Um forte abraço e até a próxima. E muita força de espírito, coragem e determinação. Valeu!